aqui, nós vamos entender sobre os arquétipos no seu processo de despertar espiritual. Gente, e nós sabemos que o despertar espiritual é muito complexo. É quando você acorda para o chamado do seu espírito para viver a sua missão de alma. E eu sou a Regiane Lopes e vou te ajudar, te conduzir nesse processo. E nesse vídeo aqui, nós vamos entender como os arquétipos podem te ajudar nesse processo. É um processo complexo, é um processo que muitas vezes se torna complicado e difícil, principalmente porque o ego fica brigando com a centelha divina. Afinal de contas, o que é arquétipo? Como ele pode te ajudar no processo do despertar espiritual? Eu acabei de falar para você que o despertar espiritual é quando a sua alma, ela desperta, o seu espírito desperta para viver a missão e o propósito. E o que é arquétipo? Arquétipos são simbologias que interagem dentro do nosso subconsciente, nos auxiliando através de estímulos. E como esses arquétipos podem te ajudar aí no seu despertar? Primeiramente, quando você está despertando, você precisa entender qual é o arquétipo de posicionamento. O que significa isso? Segundo os estudos da doutora Jian Shinoda, ela é uma mitóloga e psiquiatra norte-americana, todas as pessoas vivem abaixo de um arquétipo de posicionamento. Dentro dos estudos da doutora Jian Shinoda, ela mostrou cientificamente que as mulheres, elas têm dentro do seu comportamento, principalmente as mulheres, um dos perfis das 7 deusas gregas. E quando você está despertando, você precisa entender o seguinte, qual é o seu foco? E dentro do arquétipo de posicionamento, você entende onde é que está o seu foco. Porque tem muitas pessoas que está despertando, já despertou, fica completamente perdida, gente. Aconteceu isso comigo. Nós não sabemos por que caminho seguir. E agora? Qual profissão eu vou seguir? E agora? E relacionamento? E agora? Dinheiro? E várias outras coisas. E quando você entende o arquétipo de posicionamento, por exemplo, você vai entender onde é que está o seu foco. Os arquétipos de posicionamento ele é dividido em 7 perfis, principalmente das mulheres, em 7 deusas gregas e também tem os deuses. Mas aqui eu vou especificar primeiramente para as mulheres. Dentro dos 7 perfis, você vai entender qual é o seu foco. Vamos colocar um exemplo aqui? Se você fez o teste, inclusive eu disponibilizo o teste gratuitamente, se você quiser, é só deixar nos comentários aqui o seu contato, se você quiser entrar comigo em contato, eu vou disponibilizar ele para você, tá? Vamos supor que você, uma pessoa que despertou, você quer empreender, você quer sair do CLT, mas aí você começa a fazer qualquer coisa, sem nenhum planejamento, sem nenhum foco. E quando a gente faz o teste com você, nós descobrimos que você tem o perfil de Era. A mulher Era é a mulher que só dedica ao casamento, ao marido e à família. Como que a mulher Era vai empreender? Então, o primeiro passo, gente, para você entender é o arquétipo de posicionamento. Porque precisa você entender onde é que está o seu foco. Qual é o padrão comportamental predominante hoje na sua personalidade? E esse é o primeiro passo que te ajuda no processo de despertar espiritual. Inclusive, só reforçando aqui, se você quiser ter acesso a esse teste, manda uma mensagem para mim, deixa aqui nos comentários que eu vou disponibilizar ele para você gratuitamente. Você entendeu o seu arquétipo de posicionamento. Você foi lá, você pediu o seu teste para mim, eu identifiquei junto com você o seu arquétipo de posicionamento. E aí você diz para mim o seguinte, eu quero vender. Nós vamos estruturar para você o seu arquétipo de posicionamento. Nós vamos mudar de era para outro arquétipo. Ou nós vamos apenas reajustar. Você fala, não, Regiane, eu quero ser empreendedora, mas eu também quero cuidar da minha família. Então, nós vamos equilibrar com era e o outro arquétipo. Mas para você descobrir, você vai ter que pedir seu teste. E aí, conforme isso passa, né? Porque, gente, o despertar espiritual não é aquela coisa assim, nossa, eu vou despertar e eu vou flutuar, eu vou viver da espiritualidade. Não, gente, cada um tem uma missão. Talvez o seu despertar esteja chamando você para sair do CLT para você poder empreender. Por isso que você entender o arquétipo de posicionamento é de extrema importância. Entender também o arquétipo que você está abaixo. É aí que chega a outra parte, que é a sua missão. E aí também, dentro do meu método, nós vamos entender qual é a sua missão. Qual é o arquétipo que você vê abaixo de qual arquétipo para viver qual missão. Vou dar um exemplo aqui. Mecânico, cantor, profissão, qual arquétipo? Aí nós vamos entender também através do meu método. Aí você vai entender o posicionamento, você vai entender sua missão e qual arquétipo está abaixo disso, para poder te ajudar nesse processo. Claro, você entendeu seu arquétipo de posicionamento. Agora você precisa entender a sua missão para alinhar com o seu propósito. Dentro do meu método também, através da astrologia e da numerologia, nós vamos entender sua missão e tudo que foi proposto para você seguir o seu propósito aqui. E depois disso, você vai começar a estruturar o seu caminho. Porque, gente, despertar não é coisa de outro mundo não, tá? Seu espírito desperta para viver a missão. Por isso que os arquétipos são muito importantes. E um outro alerta, não saia utilizando arquétipos porque você ouviu que é bom, você foi no Google, você viu que é bom.
Arquétipos são uma energia, são símbolos que interagem dentro do seu subconsciente e estão sim aí para nos auxiliar no nosso processo de despertar espiritual. Outra coisa, às vezes você quer usar arquétipo para atrair dinheiro, para atrair relacionamento, entenda, quando você desperta, tudo mais vem até você. Buscai o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Porque às vezes você fica nessa busca constante. A sua prioridade deve ser despertar para a sua missão. E o resto, gente, vai acontecendo. E os arquétipos estão aqui para nos auxiliar com isso. Se você tem alguma dúvida sobre arquétipo, sobre despertar espiritual, deixa nos comentários que vai ser um prazer eu gravar um vídeo para você. Agora, se você gostou, já deixa seu like aqui. E outra coisa, acessa o sininho para você receber mais notificações aqui, tá bom? E se inscreve no meu canal. E obrigada por ficar até aqui.